Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar 3 formas de exportar o Power BI para Excel. Uma pergunta que dói no meu coração quando eu ouço galera perguntando se dá para exportar o Power BI para Excel e não exatamente exportar o dashboard completo para Excel, mas tem 3 coisas que você pode fazer para exportar alguns dados do Power BI para Excel. Eu vou te mostrar nessa aula. Para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim você ajuda a gente a fazer o canal continuar crescendo, a gente produzir cada vez mais conteúdo. E aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo 2 links muito importantes. Primeiro, o link do arquivo da aula para você conseguir praticar junto comigo e também o link de um mini curso gratuito de Power BI para você continuar praticando depois aqui dessa aula. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Bom, vamos lá. Então, essa pergunta dói muito quando eu recebo, principalmente quando eu começo a ensinar Power BI para alguém que ainda não conhecia muito e tal, a pessoa começa a ver o Power BI e fala, caraca, sensacional, pô, dá para tratar tabelas aqui, dá para fazer algumas análises e tudo mais, e a pessoa pergunta assim, dá para exportar para Excel? E aí eu falo, meu Deus do céu. O problema da gente querer exportar para Excel, antes da gente entrar em como fazer isso, se é que dá para fazer, dá mais ou menos, né? O problema disso é que, às vezes, a pessoa que pensou em exportar para Excel, tem 2 coisas. Primeiro, ela provavelmente não entendeu tanto o objetivo, que muita gente reclama, inclusive, meu chefe quer que eu exporte para Excel, minha chefe quer que eu exporte para Excel, então talvez o objetivo não esteja tão claro, o benefício talvez não esteja tão claro, da automação, dos diferenciais aqui do Power BI, de conseguir fazer coisas que a gente não consegue fazer no Excel, da gente conseguir automatizar o processo, da gente conseguir compartilhar online para qualquer pessoa poder ver praticamente em tempo real. Então, os benefícios que tem que ficar claros aí para a pessoa que te pediu para exportar para Excel, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para quem quer saber como é que funciona. Mas vamos lá, então eu falei que são 2 coisas. Primeiro, a pessoa talvez não tenha entendido o objetivo, e a segunda coisa é que talvez a pessoa não saiba que algumas coisas que a gente consegue fazer no Power BI, a gente consegue fazer também com o Excel. Então, às vezes a pessoa vira para mim e fala, pô, legal, que dá para tratar várias tabelas, dá para você fazer várias edições aqui com a tabela do Power BI, dá para levar de volta para o Excel? E a resposta é, até dá, só que não faz muito sentido, porque, por exemplo, qual é a primeira coisa que a gente faz aqui dentro do Power BI? Vem aqui na guia página inicial e importa a tabela de algum lugar, por exemplo, de uma pasta de trabalho do Excel. Ele vai abrir o nosso Power Query depois que a gente trouxer a tabela. Nosso Power Query, que é o nosso ambiente de edição, tratamento de planilhas, e para que você consiga fazer várias edições, reorganizar a tabela, acrescentar informações, excluir informações, e o pessoal se empolga e fala, caraca, muito maneiro. Depois de tratar essas informações, dá para levar de volta para o Excel? E essa pergunta não faz muito sentido, porque dentro do Excel também existe o Power Query. Então aqui só a título de exemplo, deixa eu abrir aqui um arquivo de Excel, e nesse arquivo de Excel, deixa eu puxar aqui para minha tela, você pode clicar aqui na guia dados do Excel e obter dados, por exemplo, de uma outra planilha de Excel. Ele vai abrir o Power Query para você também conseguir tratar esses dados. Então, não faz sentido você querer exportar para o Excel, por exemplo, se o seu objetivo é, pô, gostei dos tratamentos que eu consegui fazer aqui, das coisas que eu consegui fazer aqui dentro do Power BI, eu quero levar de volta para o Excel os tratamentos que eu fiz no Power Query. Então, mas vamos lá. Então, qual que é a ideia aqui que eu falei que eu ia mostrar 3 formas de a gente conseguir exportar os dados do Power BI para o Excel? O que a gente consegue de fato fazer? A gente não consegue pegar o dashboard e fazer o dashboard funcionar igual dentro do Excel. Isso aqui a gente definitivamente não consegue fazer. O que a gente consegue fazer é levar alguns dados do Power BI para o Excel. Então, por exemplo, o que às vezes eu faço, que aí é mais para consulta, só para meio que, digamos assim, uma prova real, né? Eu quero conferir se os dados estão fazendo sentido, eu quero refazer a mesma conta lá no Excel para garantir que os meus cálculos estão certos. Então, o que dá para a gente fazer, por exemplo? Pensa nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico do dashboard de compras diz para a gente quanto que a gente teve de custo com as compras de matéria-prima aqui na empresa ao longo dos meses, janeiro, fevereiro e assim por diante. Imagina que eu quero saber certinho isso em formato de tabela lá no Excel. Isso eu consigo fazer. Eu não consigo levar o gráfico para o Excel, porque o gráfico do Power BI não funciona no Excel, mas eu consigo criar uma tabelinha no Excel com os dados desse gráfico. Como é que eu faço isso? Clicando aqui nos 3 pontinhos e vindo aqui nessa opção de exportar dados. Quando você clica na opção de exportar dados, o que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui para a gente a opção da gente exportar no formato de CSV, que é um formato lá que ele abre no arquivo de Excel. Então você pode jogar aqui, por exemplo, o CSV, você vai clicar aqui em salvar, e quando você fizer isso, olha só, deixa eu abrir aqui o arquivo, ele vai abrir exatamente com aqueles dados do gráfico, só que em formato de tabela. Então deixa eu abrir aqui, custo mensal, que era o nome do gráfico ali, o título, que ele salvou em CSV, ele colocou aqui, custo com desconto, vírgula, mês abreviado. Mês abreviado era justamente a informação que a gente tinha aqui no eixo X,
e o eixo Y era o nosso custo mensal. Então agora ele abriu nesse formato CSV, que é o formato separado por vírgulas, então agora você só tem que separar em duas colunas. Então como é que se faz isso? Clica aqui na primeira coluna, para ele não ficar grudado aqui todas as informações em uma única coluna, vem aqui na guia dados, e aí você vem nessa opção de texto para colunas, e você vem aqui ó, em avançar, seleciona a vírgula, que é o que está separando as informações, clique em avançar e clique em concluir. Então agora você tem os meses e você tem exatamente os valores. Então, por exemplo, aqui, essa é uma opção que eu uso justamente para quando, eu quero saber muito rápido aqui, só uma consulta mesmo, qual é a soma desses valores ou qual é a média desses valores. Então, venho aqui, por exemplo, faço aqui uma média, seleciono esses valores e analiso aqui. Ou faço, por exemplo, uma soma, analiso aqui, eu quero fazer uma análise muito rápida e assim por diante. Então, ela tem essa opção de exportar para Excel, mas, de novo, não é o gráfico em si, são os dados referentes ao gráfico, ele vai trazer aqui para dentro do Power BI, aqui para dentro do Excel, na verdade. E só um detalhe, só para você saber, aqui dentro do Power BI Desktop, que é o nosso ambiente que a gente está agora, que é o nosso ambiente de criação de dashboards, quando você vem aqui nos 3 pontinhos exportar dados, ele só dá a opção de CSV, você não tem como salvar, por exemplo, no formato original do Excel, que é o XLSX, mas tudo bem, por aqui depois você conseguiria, aqui no seu arquivo de Excel, clicar aqui em arquivo, salvar como, e aí você pode procurar aqui e salvar como pasta de trabalho do Excel, que é o formato normal dele. Essa opção aqui de salvar o CSV, ela tem um limite de 30 mil linhas. Então, mas isso não é comum de acontecer, né? Você ter, sei lá, o que você poderia fazer para ter mais de 30 mil? Você ter uma matriz ou uma tabela aqui dentro do seu dashboard com mais de 30 mil linhas, mas vamos combinar, não sei quem faz isso, eu nunca vi alguém fazer isso dentro aqui do Power BI no dashboard, apresentar alguma tabela com mais de 30 mil linhas. Então, ele só não conseguiria exportar mais do que 30 mil, mesmo assim depois eu vou te mostrar uma opção que a gente consegue aumentar isso para um limite de 150 mil linhas. Mas tranquilo, então tem essa primeira possibilidade aqui, da gente conseguir, por exemplo, pegar qualquer um desses gráficos, clicar nos 3 pontinhos e exportar dados, que funciona. E você pode virar para mim e falar assim, pô Alon, ok, então tem essa opção de exportar para Excel aqui a tabelinha, mas e se eu não quisesse exportar para Excel? Se eu quisesse só ver no formato de tabela mesmo esse gráfico aqui ou algum gráfico do meu Power BI. Eu vou até abrir um outro dashboard aqui, só porque esse dashboard ele está com o fundo branco, então vai ficar mais fácil, porque eu vou te mostrar essa opção agora, olha só. Vou clicar aqui em um determinado gráfico qualquer, e aí nesse gráfico eu vou clicar nos 3 pontinhos, e além da opção de exportar dados, tem a opção de mostrar como uma tabela. Então olha só o que ele vai fazer, ele vai abrir o gráfico, meio que em tela cheia, né? Ele vai dar um foco nele, e aqui embaixo ele vai mostrar justamente as informações em formato de tabela, para se você quiser analisar só um pouco mais no detalhe, ao invés de formato de gráfico. Então funciona assim também, caso você não queira exportar para Excel. Então geralmente eu só uso aquela opção de exportar para Excel quando eu quero refazer alguma conta, garantir que as informações estão certas só para fazer a conta de outro jeito e assim por diante. E eu só voltei aqui para um outro dashboard, porque naquele dashboard eu configurei para a letra ficar branca. Então se eu fizer isso nesse dashboard aqui, ó, 3 pontinhos, mostrar como uma tabela, vai ficar com a letra branca, eu vou ter que ficar formatando tudo para voltar para a letra preta, tranquilo? Mas era só para te mostrar que tem essa opção também. Bom, então a primeira opção era justamente essa que eu comentei de exportar para Excel. A segunda opção é você simplesmente copiar os dados do seu Power BI e jogar lá para Excel. Então copiar a tabela mesmo e jogar para Excel. Então, às vezes quando eu mostro aquela opção lá do Power Query que dá para editar várias coisas da tabela, dá para acrescentar coluna, excluir coluna e assim por diante, o pessoal às vezes quer jogar de volta para Excel e, que nem eu falei, não tem muito sentido porque no próprio Power Query no próprio Excel você tem o Power Query também, mas se você quiser muito copiar a tabela do Power BI e jogar para Excel, que às vezes você quer, de novo, fazer a mesma conta de outro jeito, às vezes eu faço isso mesmo, então, putz, eu criei uma fórmula aqui dentro do Power BI, mas eu quero garantir que está certinho, então eu vou fazer a mesma conta por outro jeito, usando outras fórmulas lá no Excel, que aí se as duas informações baterem, quer dizer que está fazendo sentido o cálculo que eu fiz. Então você pode clicar com o botão direito aqui no seu Power BI, na sua tabela, e vir aqui na opção de copiar a tabela. Ele pode demorar um pouquinho, então você dá uma segurada, mas assim que ele terminar, enfim, você pode dar uns segundinhos aí, você volta aqui no Excel e dá um Ctrl V, que ele vai copiar bonitinho. O único detalhe é que as datas elas vêm meio zoadas, né? Porque elas vêm, por exemplo, no Power BI que estavam as datas por extenso, então lá no Excel elas ficam as datas por extenso também, e você não consegue fazer muita coisa com isso no Excel, porque isso aqui é meio que um texto, né? Então a única coisa que eu geralmente faço antes é garantir que essas colunas aqui estão com formato de data abreviada, que ele vai conseguir reconhecer no Excel. Então, por exemplo, a data do pedido, vou clicar aqui em cima, nessa guia que aparece ferramentas de coluna, vou clicar aqui na opção e opção de data abreviada. Então, olha só a diferença. Se eu copiar a tabela agora, ó, botão direito, copiar a tabela, agora quando eu colar no Excel, por exemplo, vou abrir uma outra aba aqui e colar, ó, aquela data do pedido já vai ficar certinha e as outras terei que ajustar. Então, essa aqui que eu ajustei
ficar certinho, beleza? Então, tem a opção de copiar e colar. Agora, uma outra opção que é interessante também é o seguinte, é a gente conseguir pegar essas tabelas do nosso Power BI e a gente conseguir analisar elas no Excel de uma forma mais simples, por exemplo, com uma tabela dinâmica. É isso que eu vou te mostrar agora. Para a gente conseguir analisar os dados nessa tabela, criar tabelas dinâmicas lá no Excel a partir dos dados aqui do nosso Power BI, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que colocar esses dados aqui, esse dashboard, lá no Power BI Online. Por quê? Porque lá no Power BI Online a gente vai ter mais opções de exportar para Excel. Então eu vou clicar aqui na guia página inicial, clicar no botão de publicar e vou salvar as alterações. Para você poder publicar no Power BI Online, você tem que ter uma conta no Power BI Online. Se você não tiver, você pode criar de graça. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma aula onde eu ensino você a criar uma conta gratuita no Power BI Online. Show! E aí você vai colocar lá no seu Power BI, a única opção que aparece por padrão para você é essa opção de Meu Workspace. É porque depois eu fui criando outras pastas lá no Power BI Online, mas vou clicar aqui no Meu Workspace, vou selecionar, e no meu caso já até tinha esse dashboard, então vou só clicar em substituir lá no meu Power BI Online, mas no seu caso não vai aparecer. E aí depois que ele terminar de publicar, o que eu vou fazer? Você vai abrir esse link aqui, ó, que é o app.powerbi.com. E aqui dentro desse app.powerbi.com, você vai ver aqui no cantinho esquerdo, em Meu Workspace, e vai aparecer o seu dashboard de compras, tá vendo? O dashboard de compras é o relatório. Quando a gente coloca o nosso dashboard dentro do Power BI Online, ele separa em duas partes. O relatório, que é a parte dos gráficos em si, e o conjunto de dados, que são as tabelas por trás. Se você quiser ver o dashboard, você clica aqui na opção de relatório. Então vou clicar aqui no dashboard de compras na opção de relatório, ele vai abrir o dashboard para a gente. E aqui dentro a gente vai ter a opção de exportar para o Excel. Então olha só, aqui em cima você vai ter a opçãozinha de exportar e analisar no Excel. Inclusive você pode exportar para PowerPoint se quiser ver em formato de apresentação também, mas tem aqui ó, exportar e analisar no Excel. Olha só o que ele está fazendo, criando o arquivo do Excel, ele fala, ó, tá pronto para uso, clica aqui para abrir no Excel da web. Então ele vai abrir essa tabela aqui, vou clicar em sim que eu quero ver, ele vai abrir as tabelas ali, e não as tabelas completas, mas ele vai abrir meio que uma tabela dinâmica, que é uma opção do Excel para a gente conseguir analisar os dados, aqui direto no Excel. Como ele está no Excel Online, eu quero usar o Excel no computador, então se eu vou clicar aqui em cima em arquivo, eu vou jogar aqui, ó, salvar como, eu vou colocar aqui baixar uma cópia no meu computador. Beleza, salvou aqui, vou abrir essa cópia que ele abriu, que ele pediu para a gente. E agora, olha só, vou clicar aqui em habilitar a edição e agora a gente tem a opção da tabela dinâmica para conseguir analisar os dados. Então, por exemplo, aqui do lado, ele vai ter justamente todas aquelas informações ó, das medidas que a gente criou, por exemplo. Ele está até meio pequeno para conseguir enxergar aqui, né? Então, acho que eu vou até reduzir essa barra de fórmulas aqui, vou tirar ela, vindo aqui na guia exibir, mostrar, eu vou tirar aqui os títulos, barra de fórmula, só para conseguir ganhar um espacinho para conseguir enxergar melhor. Show! Então aqui ele criou uma tabela dinâmica para a gente consegue analisar os dados. Então, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, quantas unidades a gente comprou de cada fornecedor. Então eu tenho uma tabela lá embaixo, que é a tabela de compras. Tá aqui, ó, tabela de compras. Eu tenho aqui a quantidade. Então eu vou jogar aqui a informação da quantidade da tabela de compras, ó, quantidade que eu comprei, aqui para dentro de valores. E aí eu vou colocar, por exemplo, nas linhas do meu gráfico, como se fosse o eixo do gráfico, da tabela dinâmica no caso, vou colocar os fornecedores. Então cadê? Tenho várias tabelas aqui, posso até fechar elas para ficar mais fácil. Tá aqui, comprador, fornecedor. Então tem aqui o nome do fornecedor, vou colocar aqui nas linhas, consigo analisar dessa forma. Se eu quiser formatar os números, posso clicar aqui ó, nessa quantidade para formatar o número, né, para ficar com aquele separador de milhar. Eu vou clicar aqui na soma de quantidade, configurações do campo de valor, e eu vou botar aqui ó, mostrar valores como, ou então formato do número na verdade. Vou vir aqui, por exemplo, em número, colocar aqui, usar o separador de milhar. Ok, vai ficar melhor de enxergar. Show. Então aqui a gente já consegue meio que analisar os dados lá do nosso Power BI de uma forma um pouquinho mais prática, digamos assim. Porque a ideia do Power BI, o Power BI ele lembra muito uma tabela dinâmica. Por quê? Porque o Power BI ele funciona muito isso de você ter os nomes das suas tabelas, os nomes das suas colunas e você arrastar as colunas aqui para dentro do eixo do gráfico, dos valores do gráfico e assim por diante. Então, o Power BI ele é muito parecido com uma tabela dinâmica. Só que a diferença é que aqui, quando você está no Excel, se você tiver, por exemplo, com essa tabela, você já consegue muito mais rápido calcular uma média, por exemplo. Você consegue fazer aqui uma análise, algumas fórmulas muito mais rápido para você conseguir analisar, para você fazer a prova real. Então, eu uso principalmente para isso, para a gente conseguir bater, digamos assim, as contas que eu fiz no Power BI, fazer as mesmas contas no Excel por outro jeito, com outras fórmulas, né? Que aí vai ficar meio que uma garantia maior de que você está acertando, porque uma preocupação que a gente sempre tem que ter se os números estão confiáveis, porque se você mostra um dashboard
e depois alguém vê que o número não está fazendo sentido, e aí vem que você calculou errado, isso aí fica bem chato, fica bem ruim. Então eu acabo pecando pelo excesso, então faço a conta lá no Power BI, às vezes copio a tabela para o Excel para refazer a conta, e aí às vezes eu descubro que tinha um erro, e aí eu vejo que, sei lá, no Power BI eu estava fazendo alguma conta que não estava fazendo tanto sentido, e aí eu refaço a conta e assim por diante, até garantir que as informações estão batendo. E o legal dessa forma da gente exportar do Power BI para o Excel, que é essa opção de exportar para ele criar uma tabela dinâmica, é que ele cria uma conexão lá com o nosso Power BI Online. Então olha só, se você vier aqui na guia dados e consultas e conexões, você vai ver que ele tem uma consulta lá com o nosso dashboard do Power BI Online. Então à medida que você for atualizando o Power BI Online, depois você pode vir aqui na guia dados, você pode clicar aqui em atualizar, que ele vai pegar as informações mais atualizadas, se tiverem novas informações lá no seu Power BI. Então, essas 3 formas de exportar para Excel podem te ajudar, mas de novo, só pensa que a ideia, o objetivo não é você ter um retrabalho, você levar para o Power BI para fazer umas análises e depois jogar para o Excel porque o seu objetivo final é o Excel. Não, a ideia de você exportar para o Excel é só se você precisar meio que fazer uma consulta ali, você precisar fazer alguma análise muito rápida, você precisar, de novo, recalcular as informações para ver se está fazendo sentido, se está batendo os números e assim por diante, mas nunca como objetivo final. Se o seu objetivo final é ficar no Excel, você deve fazer tudo no Excel. Se o objetivo é fazer um dashboard para ajudar na tomada de decisão no Power BI, aí você fica no Power BI e usa o Excel aqui como essa opçãozinha só para você conseguir fazer essas análises rápidas, garantir que as contas estão certinhas, beleza? Então, se você gostou, senta o dedo aqui no like para ajudar a fazer esse conteúdo chegar em mais gente, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê na próxima aula.